Boa noite, irmãos. Que mais uma vez nós possamos voltar os nossos olhos para Jesus, que é a luz do mundo, e aonde Ele chega todas as trevas perdem a força. Elas não conseguem vencer Jesus. Que nessa noite os nossos pensamentos, os nossos corações estejam voltados a Ele, que é a luz do mundo, e assim nós seremos e permaneceremos inabaláveis, porque Jesus é inabalável. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pedimos que a sua presença venha, Pai, preencher cada coração, os nossos aqui, ou os das pessoas que estão nos seus lares, Pai, onde quer que elas estejam. A sua presença não se resume a quatro paredes, mas o Senhor é todo-poderoso, é onipresente, onipotente, onisciente, conhece cada intenção dos nossos corações, Pai, e tem a unção que pode voltar, a intenção dos nossos corações, a somente te louvar, a somente honrar a sua presença, Pai. Que nesse momento nós estejamos desprendidos de tudo o que está acontecendo ao nosso redor, e que os nossos corações e mentes sejam levados cativos a Jesus. Sejam levados cativos a Jesus, Pai. Porque a sua presença é a coisa mais valiosa, é o bem mais precioso que nós podemos ter e que nós temos. As trevas fugirão, não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinará, não há outro nome igual. Teu nome é luz e as trevas fugirão.
as trevas fugirão. Não há outro nome igual, com teu poder pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Temeremos não, seu amor não qualquer situação tu reinar, tens o controle de tudo, Rei da glória, Rei da glória. Se tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, e Ele ruge nesse lugar. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão
és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Oh, Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Sim, ruge o leão, sim, brilha o Rei dos Reis, o Rei da glória. Claro, tão claro, teu brilho é maior. 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 Vamos dizer isso sim. Claro, tão claro, teu brilho é maior. És a luz da verdade. Claro, tão claro, teu brilho é maior. Sim, Ele é. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Sim, claro, tão claro, o teu brilho é maior que a luz do sol, que a
da manhã. Você é a estrela da manhã. Você brilha, você brilha, você brilha nesse lugar. Você é o leão de Judá. Você é o leão de Judá. Você ruge, você ruge, você ruge nesse lugar. Você é a estrela da manhã. Você é a estrela da manhã. Você brilha, você brilha, você brilha nesse lugar. Você é o leão de Judá. Você é o leão de Judá. Você ruge, você ruge, você ruge nesse lugar. Sim. Está rugindo, está brilhando, está brilhando. Nunca deixou de brilhar. Tu és a luz do mundo, és a luz do mundo. Claro, tão claro. Teu brilho é maior, Jesus. Claro, tão claro. Teu brilho é maior, sim, Ele é. Claro, tão claro. O teu brilho é maior, Jesus, tu és. Claro, tão claro. Teu brilho é maior. Claro, tão claro. O teu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol. Você é a estrela da manhã. Você é a estrela da manhã. Você brilha, você brilha, você brilha nesse lugar. Você é o leão de Judá. Você é o leão de Judá. Você ruge, você ruge, você ruge nesse lugar. Você é a estrela da manhã. Você é a estrela da manhã. Você brilha, você brilha, você brilha nesse lugar. Você é o leão de Judá. Você é o leão de Judá. Você ruge, você ruge, você ruge nesse lugar. Para fazermos menção à palavra do nosso Deus, estamos estudando uma série de mensagens que
trata das nossas emoções, né? O tema é curando as nossas emoções com Jesus. E é uma alegria poder estar aqui, poder compartilhar mais um desses temas, na intenção de que o Senhor use a sua palavra para curar os nossos corações, para que tenhamos uma qualidade de vida melhor. Eu quero orar com você. Se você pode fechar os teus olhos, por favor. E aí onde você está, põe o teu pensamento em Jesus e vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite especial que o Senhor preparou para nós. Que tempo especial. Quanta coisa especial o Senhor tem falado aos nossos corações. Quantas riquezas o Senhor tem entregue a nós. Para que em tempos tão difíceis e desafiadores, Senhor, nós nos encontramos saudáveis emocionalmente na Tua presença, para Te servir e para Te amar. Obrigada por isso, Jesus. Este é mais um tempo que o Senhor nos preparou. Queremos pedir para que o Teu Espírito Santo nos conduza em todas as coisas. O nosso coração está pronto, estamos com expectativas e desejosos daquilo que o Senhor tem para fazer e falar aos nossos corações. Espírito Santo, fala conosco. É o pedido que nós Te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. O tema que nós vamos tratar hoje é não medindo esforços para amar. E sobre não medir esforços, o que significa não medir esforços, né? Quando nós usamos essa expressão não medir esforços, nós estamos querendo dizer que nós vamos fazer algo e não importa como, mas nós daremos o melhor de nós. Então, quando eu falo que eu não vou medir esforços para algo, eu estou dizendo que não importa como, mas eu vou dar o melhor de mim para que aquilo aconteça. E eu quero falar aqui um pouquinho sobre o amor, porque nós estamos falando sobre dar o melhor de nós, não importa como, para amar, né? E o nosso maior exemplo de dar o melhor de si por amor é Jesus Cristo. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo, né? Ele amou tanto que Ele entregou o melhor que Ele tinha. A base de tudo o que Deus fez através de Jesus foi o amor. O fundamento que Deus usa, a base que Deus usa para todas as coisas é o amor. E não é diferente nas nossas vidas, né? O amor é a base para qualquer relacionamento. O amor é a base para o meu relacionamento com Deus e o amor é a base para o meu relacionamento com o próximo. Então, a palavra de Deus lá em João 3,16, muito conhecida por mim e por você, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né? E quando nós falamos deste amor, o amor que está citado aí em João 3,16 e toda a escritura, toda a história bíblica, toda a história de início da humanidade, a base é o amor. Que tipo de amor é esse? É um amor que eu decido amar, né? O amor, na verdade, que é uma decisão. A palavra de Deus, lá em Marcos, capítulo de número 12, verso de número 30, está nos dando uma ordem sobre amar. Não está falando, se possível for, ame. No que depender de você, ame. Se alguém te amar, ame. Não. Lá em Marcos 12, verso de número 30, está escrito, ame. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a esse, é amarás. Olha aí de novo a ordem, o imperativo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que estes. Ou seja, tanto no primeiro quanto no segundo mandamento, que complementa o primeiro, há uma ordem de Deus: amem. Ou seja, o amor é uma decisão. Diante da ordem de Deus, eu decido amar, né? E que tipo de amor é esse, né, que eu preciso decidir ter? É um amor que não seja fingido. Romanos 12, verso 9 e 10. A carta aos Romanos está escrito sobre o tipo de amor que nós precisamos ter, né? Está escrito assim: o amor seja não fingido, aborreçam o mal, apegam-se ao bem, amai-vos
cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então aqui, a carta aos Romanos, nós vemos de novo agora, aqui o apóstolo Paulo, dando outra ordem, falando: amem cordialmente. E que tipo de amor é esse? O amor não pode ser fingido. Aí nós vemos também em 1 João 3,18, nessa carta de João falando também, descrevendo também o amor. Então Paulo descreve falando que o amor não pode ser fingido. E o João, ele descreve falando que o amor não pode ser apenas de palavras, né? O amor, ele tem que ser acompanhado de atitudes. Então 1 João 3,18, João está dizendo assim: meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas por obras e verdade. Então, outra característica do verdadeiro amor é, além de não ser fingido, ele não pode ser apenas de palavra. O amor só de palavras não representa o verdadeiro amor. O amor, ele tem que vir acompanhado de atitude, né? João 3,16, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, está dizendo que ele amou tanto que ele teve uma atitude. Que atitude foi essa? Ele entregou o melhor que ele tinha. Então, segunda característica deste amor é que ele não pode ser apenas de palavra. A melhor descrição de amor está em Deus, e a Bíblia nos relata isso em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Aí eu quero ler apenas alguns versículos, todo o capítulo vai falar sobre a essência desse verdadeiro amor. Porém, eu quero aqui com você ler apenas alguns versículos que já nos dá base para refletir sobre a intensidade com a qual nós devemos amar, com a intensidade com a qual este amor que nos influencia, ele realmente é. Diz assim, 1 Coríntios 13, a partir do 4, o amor é sofredor. Olha o que realmente é o verdadeiro amor. O amor é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, ele não se ensoberbece, ele não se porta com indecência, ele não busca os seus próprios interesses. O verdadeiro amor não se irrita, ele não suspeita mal, ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Esse verdadeiro amor, olha que poderoso que diz, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí, para finalizar, nós vamos ler o 13, que diz assim: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três são importantes, mas o maior destes é o amor. Então, o amor, esse verdadeiro amor, é a base, é o fundamento para toda a esfera de relacionamento. Seja o nosso relacionamento com Deus, seja o nosso relacionamento com o próximo, com os nossos irmãos na fé, com a nossa família biológica de origem, com a família nuclear, que é a família a qual nós formamos, e também com a nossa família espiritual. Com base neste amor, nós vemos aí algumas questões culturais. Aqui em São Paulo, né? Nós vimos alguns casais cujo namorado ou namorada decide fazer uma loucura de amor em prol do seu amado, né? Ele tem a intenção de externar o seu amor. E aí, como aqui foi disseminado a cultura de como demonstrar, né? Um dos aspectos foi que começaram a criar carros, e esses carros tinham sons, e eles eram enfeitados, cheios de coração, bexiga. As pessoas chegavam com aqueles fogos de artifício, uns que faz barulho, outros que só soltam aquelas luzes coloridas no céu, que fica inclusive muito bonito. E aí o carro encosta na porta lá da pessoa indicada, e aí uma pessoa sai, ela pega lá um microfone e convida as pessoas, e aquela pessoa que está sendo convidada para demonstração de amor, a sair para fora da sua casa, e aí começa a fazer declarações de amor para aquela pessoa. E isso é conhecido como loucuras de amor, né? Então, naturalmente falando, essa é a loucura de amor que nós conhecemos aqui, culturalmente falando, em São Paulo.
E na verdade, essa loucura de amor, ela é muito superficial, porque muitos que fizeram essa loucura de amor, depois em nome desse amor superficial, acabou cometendo abusos e exageros sobre a vida do outro, a quem diz ser amado, né? E na verdade, biblicamente falando, a maior loucura de amor que nós podemos ver na história da humanidade, aí não é uma cultura de São Paulo, mas é uma cultura mundial, do mundo, desde o princípio da humanidade. A maior loucura de amor está em João 3,16, né? O ato de Deus amar tanto, de entregar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. O verdadeiro amor tem essa característica de trazer esperança. O verdadeiro amor tem essa característica de cuidar. O verdadeiro amor tem esse cuidado de não apenas ficar no âmbito de uma demonstração em palavras, mas com uma atitude concreta. E não apenas para aquele momento, mas para uma vida inteira. Então, eu gostaria de compartilhar com você agora alguns exemplos bíblicos de pessoas que não mediram esforços para amar. Então nós partilharemos aqui 3 exemplos bíblicos de pessoas que não mediram esforços para amar. E acredito que essas três figuras que nós vamos citar aqui, muito comentadas, né, nos nossos dias, nas pregações, você conhece, você já ouviu falar algo a respeito. É o pai do filho pródigo. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler apenas alguns versículos da história, e aqui vai contar a história de um pai que tinha 2 filhos. Um desses filhos, por suas questões e razões pessoais, a Bíblia não fala porquê, mas a Bíblia diz que ele chegou ao pai e pediu parte da sua herança. Então, no verso de número 12, desse capítulo de número 15, a história inteira está no capítulo 15, do verso 11 ao 32. Nós vamos mencionar apenas alguns versículos. Então, no versículo de número 12, nós vamos ver o filho falando para o pai: pai, me entrega a minha herança. E aí nós sabemos que, na verdade, a herança, ela só pode ser partilhada depois que o pai morre, depois que o pai falece. Então, quando o pai e a mãe falecem, morrem, a partir daí sim é comentado sobre a questão de herança. Porém, esse filho, ele estava tão distante do que realmente representa o amor, e que ele simplesmente decide pedir a herança com seu pai ainda em vida. Então, no verso de número 12, ele fala: pai, me entrega a herança. No verso de número 13, o que esse filho faz com a herança, irmãos? Ele vai embora da casa do pai e ele gasta a sua herança dissolutamente ou irresponsavelmente, com libertinagens, com devassidão, com uma vida totalmente desregrada, promíscua, né? Com uma vida totalmente leviana. Então esse filho, ele pede a herança, no verso 12, no verso 13, ele gasta dissolutamente. No verso de número 14, o filho gasta absolutamente tudo, porque recurso, dinheiro, acaba, irmãos. E aí o que esse filho fez? Talvez quando ele pegou a herança, os olhos dele encheu, falou: uau, vou fazer muitas coisas. E o que ele fez foi gastar nas orgias que ele participou, na vida que ele decidiu levar. E aí a Bíblia conta no verso de número 4 que ele gasta tudo. E quem gasta tudo começa a padecer necessidade, porque o dinheiro um dia acaba. E aí ele, padecendo necessidade, ele se lembra da casa do pai. E aí a Bíblia fala do verso 23 e 24, que esse filho, ele decide voltar para a casa do pai, depois de passar necessidades, depois de desejar comer comida com os porcos, porque ele já não tinha mais nada para comer. Esse filho decide voltar para a casa do pai. E aí me chama a atenção a figura desse pai, a reação desse pai. Esse pai de fato nos mostra que ele não mediu esforços para amar, porque aí no verso de número 23 e 24, a palavra diz que o pai recebe esse filho e entrega para ele presentes. Aí
o pai não só entrega presentes, mas o pai faz para este filho uma festa. E o pai, com seu coração generoso e cheio de amor, ele se alegra porque aquele filho voltou. Então esse pai nos ensina muito sobre como amar e não medir esforços para amar. Esse pai não mediu esforços para amar. Ele amou esse filho apesar de o filho ter te causado muitas tristezas e decepções nas decisões que o filho fez lá atrás. A segunda figura que eu quero compartilhar com você, como alguém que é um exemplo por não ter medido esforços para amar, foi o bom samaritano. Essa história está relatada lá em Lucas, capítulo de número 10. Você vai ver essa história no verso de número 25 a 37. O verso de número 30 fala que Jesus, ali vai contar a parábola do bom samaritano. Diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó e de repente, irmãos, no verso 30, esse homem caiu nas mãos de assaltantes, os quais esses assaltantes despojaram esse homem, espancaram e se retiraram, deixando ele meio morto. Então, a Bíblia conta que um homem havia descendo de Jerusalém para Jericó e ele caiu na mão de assaltantes que deixaram ele sem nada e não apenas isso, espancaram ele, saíram e deixaram ele quase morto, caído na estrada. Aí o verso de número 33 vai relatar a figura do bom samaritano. Diz assim: mas o bom samaritano, que estava de passagem naquele lugar, porque ele ia de viagem, ele chegou perto do homem caído. Ele viu aquele homem e moveu-se de compaixão. De compaixão. Alguém que está disposto a amar incondicionalmente, alguém que não mede esforços para amar, tem o seu coração movido pelo outro ou por uma causa. E movido de que maneira? Movido de compaixão. Aí o verso de número 34 diz que ele aproximou deste homem, atou as feridas deste homem, deitou azeite e vinho nessas feridas. E então ele catou o homem, depois de atar as feridas, depois de cuidar das feridas deste homem, ele pegou este homem e colocou na sua cavalgadura, levando este homem para uma hospedaria. E ali naquela hospedaria ele pediu para que as pessoas cuidassem daquele homem, e que o valor necessário para cuidar daquele homem, ele pagaria quando voltar. Então a pessoa que não mede esforços para amar, ela investe na vida do outro, independente de quem seja. Nós vemos aqui a figura do bom samaritano investindo na vida de alguém que ele não conhecia, que ele jamais tinha visto, que ele viu apenas numa única situação, e a situação em que o homem a quem ele ajudou e se moveu de compaixão estava em estado de extrema vulnerabilidade, caído no chão. Então esse homem moveu-se e cuidou dele. O bom samaritano não mediu esforços para cuidar e amar o seu próximo, mesmo sem conhecer, mesmo sem que aquele homem, sem saber se aquele homem pertencia ao seu povo ou não. Ele não se importou com quem era, ele simplesmente fez o bem sem olhar a quem, uma frase que nós conhecemos muito. Então, alguém que alguém que não mede esforços para amar, né? Ele tem essas características, ele tem essa característica que o bom samaritano apresenta. E a terceira figura, irmãos, que eu quero compartilhar com você, que não mediu esforços para amar, que amou intensamente e incondicionalmente, porque não medir esforços para amar está relacionado a amar de maneira incondicional, independente do que o outro tem para me oferecer. Eu decido amar, e amar com intensidade, e amar do jeito certo, e amar segundo o exemplo de Cristo. A terceira figura é a Maria, a mãe de Jesus,
que está descrita essa história lá em Lucas, capítulo de número 1. Nós vamos ver toda essa história no verso de número 26 a 38. Vou ler apenas alguns versos da história para nos contextualizar. O verso de número 27 diz assim: há uma virgem desposada ou noiva com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Então o verso de número 27 vai dizer que Maria, que era uma virgem, noiva de um homem chamado José, foi visitada por um anjo. E esse anjo, no verso de número 30, ele diz para Maria: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Verso de número 31. O anjo continua o seu discurso a Maria e ele diz assim: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Verso 32, e este será grande, e ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará, verso 33, eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Então Maria escuta tudo aquilo, irmãos, como uma jovem sonhadora. Pensa comigo. Maria estava aqui talvez às vias do seu casamento, fazendo como toda boa jovem faz, sonhando com o dia do seu casamento, com a festa, imaginando qual seria o seu vestido, como seria esse vestido, como seria a festa, fazendo ali talvez a sua lista de convidados, projetando ali para onde ela iria na sua noite de núpcias, na sua lua de mel, programando e planejando tudo que uma jovem que vai se casar planeja e tem direito de fazê-lo. E aí de repente esta jovem recebe uma visitação de um anjo, de um ser espiritual, e fala assim: o Senhor achou graça em você. Há algo sendo gerado no seu ventre, e o que está sendo gerado no seu ventre é poderoso e é do Espírito. E ele vai se chamar Jesus, e ele vai ser rei, e ele vai ser rei de um reino eterno. E aqui eu acrescento: de um reino inabalável, de um reino que não terá fim. E aí a Maria se vê perplexa diante dessa visitação desse anjo e de tudo que esse anjo estava compartilhando com Maria. E Maria indaga ao anjo e ela pergunta para o anjo assim: como se fará isso, visto que eu não conheço homem algum? Ou seja, como que isso pode acontecer? Como que eu posso estar gerando um bebê sem eu ter tido uma relação íntima? Eu não tive uma relação íntima, eu estou me preparando para me casar, eu ainda sou virgem. Aí no verso de número 35, o anjo responde para Maria dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. Aí o anjo explica a revelação, aí o anjo traz clareza à revelação, porque aí o anjo fala: fica tranquila, Maria, porque o que você está gerando é do Espírito e será gerado a partir de algo espiritual, não tem nada a ver com o natural. A maneira natural em que se concebe um filho, uma criança, é um homem e uma mulher se relacionando intimamente. Porém, Maria, fica tranquila, porque o que você está gerando é de uma relação de intimidade que você tem com Deus, com o teu Criador. O Senhor viu graça nessa relação de intimidade, Maria. O Senhor achou graça no nível de intimidade que você estabeleceu com Ele. Então o Senhor pôs algo muito poderoso e espiritual dentro de você, que virá à luz, e Ele será chamado e reconhecido como Filho de Deus. O verso de número 36.
E eis que também Isabel, a sua prima, ou seja, a prima da Maria, ela também concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então, o verso de número 36 diz que na mesma época em que o anjo visitou Maria, dizendo que ela estava gerando algo do Espírito e que era o Filho de Deus, a Isabel, que era prima da Maria, já estava 6 meses grávida de um filho que ela concebeu na velhice. Por quê? Ela passou a sua vida inteira estéril. Quando Deus decide abrir a madre da Isabel, Deus decide abrir a madre na velhice, fazendo cessar a esterilidade de Israel. Deixa eu te compartilhar algo poderoso da parte de Deus aqui. Não importa o tempo da sua idade, independente do que Deus te falou, se há uma promessa, se há uma palavra de Deus, se há um propósito de Deus, ainda que seja na velhice, o Senhor te dará vigor para gerar, conceber e dar à luz aquilo que o Espírito plantou em você. Então, eu me recordo falando disso, da palavra de Caleb, quando Caleb fala que ele tinha recebido a promessa de herdar a terra prometida, e uma das preocupações do Caleb é que ele já era avançado em idade, e será que por causa das limitações que a idade às vezes traz, ele ficou imaginando, será que eu vou desfrutar da promessa, mesmo tendo algumas limitações? E aí Caleb testemunha de algo sobrenatural. Ele fala assim: tal é a minha força hoje, vivendo a promessa. Tal era a minha força há anos atrás, quando Deus me fez a promessa. Então, queridos, quando Deus nos faz a promessa, que o Senhor nos dê a graça e a perseverança de aguardar o cumprimento da promessa, porque as nossas forças, a nossa saúde, ela permanecerá conservada pelo Espírito para desfrutarmos da promessa cumprida de Deus em nossas vidas. Então isso não deve ser uma preocupação nem para mim, nem para você, a ponto de alguns talvez por essa preocupação começam a falar: Deus, aonde está o Senhor? Os anos estão se passando, parece que nada vai acontecer, eu já estou envelhecendo, meu organismo já está envelhecendo. Quando Deus tem uma promessa, essa não deve ser uma preocupação, porque Deus é poderoso para nos fazer conservar o nosso estado de saúde e de vigor, para desfrutarmos da promessa tal como no dia em que Ele fez a promessa. E aí, no verso de número 37, vai concluir sobre a questão de Isabel. Está falando que Deus deu um filho para Isabel na velhice, cessando a esterilidade dela, porque para Deus, olha o verso de número 37, irmãos, que coisa linda. Porque para Deus nada é impossível. O verso de número 38, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria não mediu esforços para amar, a ponto de abrir mão dos seus planos, de uma jovem que estava solteira, que estava às vias de ingressar no matrimônio. Eu imagino que, como toda jovem, Maria tinha muitos sonhos pessoais, muitos sonhos para a tua vida de um modo geral, emocional, para a tua vida espiritual, para a tua vida física ali, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Eu imagino que, como toda jovem, Maria sonhava, porém, Maria amou tanto a Deus, que ela abriu mão dos seus planos, ela abriu mão de viver a sua vontade, para viver o propósito de Deus, para viver o sonho de Deus. E foi poderoso o que Maria viveu. Todas as vezes que nós abrimos mão de algo nosso para viver algo de Deus, pode ter certeza, viveremos algo mais alto. Lembra a palavra de Deus que diz que os pensamentos de Deus são mais altos? Os caminhos de Deus são mais altos?
Talvez os planos de Maria estavam nessa dimensão. Porém, os planos que Deus tinha para ela estavam em outra dimensão. Quando é que nós nos sentimos plenos, felizes, realizados, irmãos? Não é quando conquistamos tudo o que planejamos aqui, mas é quando nós temos a convicção de que estamos vivendo o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Aí sim, nós desfrutamos da palavra de Deus que diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando nós estamos dispostos a renunciar às nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, para viver os planos e os propósitos de Deus, irmãos, nós vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Quando não medimos esforços para amar, irmãos, quando não medimos esforços para amar, nós amamos pessoas que pertencem ao nosso ambiente familiar, apesar das decepções. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes nós alimentamos uma certa expectativa acerca de pessoas, expectativas sobre coisas que as pessoas não nos prometeu, uma expectativa nossa, a pessoa nunca disse que vai fazer aquilo, nunca prometeu aquilo, e nós alimentamos uma expectativa como se a pessoa prometesse. O que vai acontecer? Qual vai ser o resultado disso? Decepção. Porque a pessoa não vai cumprir. Por quê? Ela não prometeu, ela não falou nada. E aí nós vamos nos decepcionar. E qual o caminho para nós conseguirmos lidar com esse nível de decepção e amar de maneira intensa, amar com compaixão? É liberando perdão. Liberando perdão para você mesmo por ter pensado sobre o outro algo que o outro não tinha prometido. Para você ter condição, para você reunir capacidade a passar por essa decepção e seguir adiante, amando com intensidade, amando com força, como diz a palavra, né? Amando, não medindo esforços. Então, nós decidimos amar, não medindo esforços, pessoas dos nossos círculos familiares, apesar de algumas decepções, ou por causa das nossas expectativas, ou decisões e frustrações, porque talvez as pessoas, elas não são plenas, elas não têm condição também de corresponder a todas as expectativas, elas vão falhar, consequentemente nos decepcionar. Então, eu decido amar, não medindo esforços, quando eu libero perdão. Segundo, eu amo o meu próximo, independente de quem ele seja, mesmo se eu o conheço ou se eu não o conheço. E por fim, quando eu decido amar e não meço esforços para amar, amo com intensidade, dando o melhor de mim, eu aceito o plano e o propósito divino para as nossas vidas, para a minha vida, ou você para a sua vida. Que o Senhor nos ajude e que toda a porção de amor que nós precisamos para não medirmos esforços, para amar o próximo, para amar a Deus, para aceitar os planos de Deus para as nossas vidas, que esse amor transborde em nosso coração hoje. Que a porção deste amor aumente, se multiplique dentro dos nossos corações. E eu te afirmo, isso é possível. Por que isso é possível? Porque nós estamos ligados, através de Jesus Cristo, à fonte e à natureza de todo o amor, que é Deus. Eu quero orar com você ao nosso Deus e clamar para que essa porção de amor se multiplique dentro de nós, para que possamos amar intensamente, para que possamos amar sem medir esforços, para amar as pessoas, os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, eu quero orar com você. Feche os teus olhos.
põe o teu pensamento em Jesus e faz a tua intercessão a Deus, pedindo ao Senhor para que, se você não tem este amor no teu coração, que você o receba agora. E que, se você já tem este amor, que ele seja aumentado e multiplicado. Sabemos que amar intensamente não é fácil. Sabemos que amar, não apenas de palavras, não é fácil. Mas porque estamos ligados à fonte de todo o amor, nós cremos, é possível amar. É possível amar aqueles que nos maldizem. É possível amar aqueles que nos perseguem. É possível amar as pessoas difíceis. É possível amar aqueles que nos decepcionam. Então nós vamos orar agora por mais deste amor ao nosso coração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo especial de ministração da Tua Palavra. Somos gratos ao Senhor porque a Tua Palavra gera vida, gera fé, muda a nossa maneira de enxergar as coisas, muda as nossas convicções. Pai, nós clamamos para que esta palavra, através do Teu Espírito, gere ainda mais amor aos nossos corações. Senhor, aquele que agora partilha desta ministração, assiste esta ministração, cultua juntamente conosco e ainda não está ligado à fonte do verdadeiro amor, que ele receba a porção deste amor agora, por graça e misericórdia do Senhor. E aquele, Senhor, que neste momento, unidos conosco, Senhor, já tem este amor, já é portador deste amor, Pai, que este amor cresça e se multiplique em seus corações. Pai, que a base das nossas vidas como filhos, como cristãos, como servos do Senhor, seja o amor. Que possamos amar intensamente, Senhor. Pai, que possamos amar, ó Deus, independente daquele a quem o Senhor coloca diante de nós para amarmos. Senhor, que as esposas amem mais intensamente os seus maridos, que seus maridos amem mais intensamente as suas esposas, que os seus filhos amem mais intensamente os seus pais, Senhor, e que os pais amem mais intensamente esses filhos. Senhor, o vínculo da perfeição é o amor. Vincula estas famílias pelo Teu amor, agora nós te pedimos. Fortalece as famílias por Teu amor, agora nós te pedimos. Invade as casas, Espírito de Deus, muda os corações. Senhor, dá graça aos Teus filhos para enxergar pessoas, situações, propósitos, não apenas com o olhar natural e humano, mas com o Teu olhar de amor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que os corações recebam nesta noite uma dose ainda maior deste amor, Senhor, que superabunda em nossos corações, deste amor que cresce dia após dia, deste amor que é infindável, deste amor que é eterno. Por favor, nós te pedimos isso, Pai, e nós te pedimos com a inteira certeza de que o Senhor nos ouve e de que algo está se movendo nos céus, Senhor. Pai, em nosso favor, para que sejamos plenos e cheios deste amor. Esse é o pedido que nós te fazemos e o fazemos agora em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, queridos. Louvado seja Deus pela palavra de Deus. Que sejamos reconhecidos por nós mesmos e por todos que estão próximos a nós como pessoas, a semelhança do pai do filho pródigo, a semelhança do bom samaritano e a semelhança da Maria, mãe de Jesus, que não mede esforços para amar. Que o Senhor te abençoe. Eu quero agora te convidar para, juntos, com o nosso coração cheio de amor e de gratidão, nós entregarmos ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. Então, você que está aí agora na sua casa, por favor, separe a sua oferta, o seu dízimo, oferta de gratidão, de amor ao Senhor, o dízimo como resposta de obediência à palavra de Deus. Então separe aí agora e pode fazer a sua transferência bancária. Então estão aparecendo aí para você as nossas contas.
E aí você pode fazer a sua transferência bancária. Tá aí no seu cantinho da tela o QR Code, onde você pode apontar o teu celular, gerar o boleto bancário e fazer o pagamento desse boleto bancário, representando aí a sua oferta ou o seu dízimo. Quero orar por isso juntamente com você, consagrando as nossas finanças ao Senhor. Pai, obrigada, Jesus, por toda a condição que o Senhor nos dá de manifestarmos o nosso amor e gratidão ao Senhor, também agora em espécie, através das nossas ofertas. Pai, recebe cada oferta de amor e gratidão ao Senhor. Ó Deus, e cada dízimo como resposta em obediência à Tua palavra, recebe também em nome de Jesus. Nós declaramos que consagrada está as nossas vidas financeiras. A vida financeira da Tua igreja e do Teu povo está consagrada ao Senhor. Pai, declaramos, Senhor, que este valor para a Tua obra será um valor que receberá do Senhor a multiplicação para financiar os projetos e os propósitos do Senhor para a comunidade de Capão Redondo, onde o Senhor tem nos plantado. Pai, nós Te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos dá de demonstrarmos o nosso amor e gratidão ao Senhor através das nossas ofertas e a nossa obediência através dos nossos dízimos. Aquele filho ou aquela filha que neste momento deseja, almeja em teu coração participar ativamente deste momento, mas hoje encontra-se impossibilitado, que venha sobre este filho e esta filha recurso, que portas se abram diante destes filhos e destas filhas do Senhor, Pai, que estes filhos vivam o sobrenatural, mesmo em meio de crises, que não faltam clientes, que, ó Deus, não falte condição aonde essa pessoa encontre recursos para manifestar a sua fé também em espécie. Senhor, graças Te damos por este tempo. Queremos honrar, louvar e exaltar o Teu nome, porque estar contigo é muito bom. Por isso Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, a tua família. Que os nossos corações, os vossos corações transbordem de amor por aqueles que estão próximos de nós, por aqueles que estão distante de nós, por aqueles que nós conhecemos só de ouvir falar e conhecer a sua história, por aqueles que o Senhor permitiu conviver conosco, por todos e por todo o propósito e plano de Deus, que os nossos corações transbordem de amor. Que você tenha um excelente finalzinho de semana. Até domingo nos vemos, se Deus quiser. Ficam na paz. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
toda terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos